Olá! Hoje trago para vocês aqui no canal uma placa que algum tempo atrás, uns meses atrás, eu já trouxe alguma informação sobre ela. Mas o conteúdo vai se empilhando, né? O conteúdo vai se empilhando e alguns assuntos a gente tem que trazer novamente. Até porque vocês estão sempre por esperar, por sentir novos insights, né? Por quê? Porque são os insights, são esses pensamentos que nos conectam com o momento atual. Então, talvez para alguns, quando tenham ouvido sobre o ambiente e energético, que é o assunto que eu trago aqui, não tenha linkado, não tenha linkado com a sua verdade naquele momento. E hoje talvez traga mais sentido, né? Esta placa ambiente energético, ela se refere à empresa e é uma das placas que eu estou trabalhando esta semana com mentorados, né? Inclusive, ela vem repetida novamente. Então, o que que acontece? Quando eu sinto que, quando essa placa vem para vários mentorados, é um sinal forte que a gente realmente deve se voltar, né, para estas questões. Porque no nosso dia a dia, na correria do tempo, a gente não para observar certas questões. E esta placa, ela foi desenvolvida para aqueles empresários que sentem que o ambiente físico, o ambiente energético do seu empreendimento, da sua empresa, está drenando mais do que contribuindo. Drenando é tirando. Alguns me dizem, eu já chego cansada no trabalho. Eu já chego esgotada no trabalho. Por quê? Talvez fora deste ambiente exista, né, algo que está drenando, mas o próprio ambiente, quando ele chega lá, já não acolhe, né, no sentido de repor energia. Então essa pessoa, quando ela vai para o seu empreendimento, a proprietária, a empreendedora, ela já vai dando mais do que recebe, né? Então mesmo aquele empresário que tem boas estratégias, que tem bons produtos, o negócio parece travado, parece pesado, parece confuso. Parece que eu falo e ninguém me entende. Parece que eu falo e ninguém me ouve. Eu tenho que estar sempre voltando no mesmo ponto. E muitas vezes o problema ele está onde? Naquele campo invisível, não nos números. Então, durante esse processo do tratamento energético que eu faço com os meus mentorados, aqui é uma semana de atendimento. Então, eu trago um mapa para mostrar os pontos energéticos, né? Aonde tem energia parada, onde tem energia trancada, aonde não está fluindo, e trago o tratamento que é potencializado durante toda a semana. Então, é uma semana de olhar para este campo. Durante o tratamento desta placa, o que acontece? São acessados vários pilares. Pilares que são fundamentais. O campo físico do espaço, aonde a empresa opera. O campo energético, campo geral, né, da empresa. A vibração dos colaboradores. E o campo vibracional do próprio empresário. Então, veja, eu trago vários campos energéticos, que é aquilo que eu sempre digo. No normal, no nosso dia a dia, na correria, nós não paramos para pensar sobre isso. Eu sei que tem muitos empresários hoje em dia, que bom, né, que tem os seus rituais matinais, né? Sei que tem o pessoal assim que é matinal mesmo, né? Existe essa fala, né? Não que não acontecesse, porque os antigos eles já acordavam cedo, né? Até pelo próprio estilo de vida que levavam. Então, quando o sol dormia, as pessoas se preparavam para dormir também. Quando o sol acordava, as pessoas estavam acordando com o sol também, né? Então, o organismo, né, das pessoas já estava neste sistema. Era orgânico, é orgânico. Então, tanto que o que a gente recomenda, né, para aquelas pessoas que estão com problema de insônia, que dormem pouco, dormem mal, né? Quando acordar, coloca a cara no sol, né? Vai para a janela, coloca a cara na luz. Por quê? Porque à medida que o dia vai passando, né, quando vai findando o dia, o corpo já começa a se preparar para descansar. É orgânico. Existem muitos estudos hoje em dia sobre isso, muitos, infinitos estudos, e eu não vou entrar nessa seara, porque não é o objetivo aqui, né? Aqui é falar sobre os nossos campos energéticos e como tudo influencia nas nossas vidas, né? Eu mesma, né, passei alguns dias num local aonde o grupo é bem matutino, o grupo que eu estava acompanhando, ele era bem matutino. Pessoas já despertavam muito cedo, já despertavam no pique, já despertavam animadas, a mente já estava acelerada, tudo já, porque pessoas matutinas acostumadas com isso, né? E eu não sou uma pessoa matutina e não tenho problema em não ser matutina,
Mas, Lade, se tu tiver que acordar, acordo. Se eu tiver um compromisso, tiver que pegar, tiver que viajar, tiver que cumprir uma agenda, né? E acordar 3, 4, 5 da manhã, ok. É uma coisa esporádica, né? É uma coisa que não acontece todo dia. Então, mas no normal, no meu normal, eu não acordo tão cedo assim, né? Eu tenho as minhas rotinas que se adequam com a minha vida, né? Com o meu estilo de vida. E tudo bem. E não tem problema nenhum, né? Ser assim. Eu sei que tem aqueles que são corujinhas também, né? Que rendem muito mais na noite, né? A mente já está para isso, o seu organismo já está para isso, né? Que as pessoas estão quando é meia-noite, 1 hora, estão em atividade. E, obviamente, que dormem até mais tarde. Mas a vida se adequou para isso, né? A mente funciona melhor assim. Eu sei que em determinados momentos da vida, né? Às vezes o que sobra para nós, o tempo de silêncio para nós, é nas madrugadas, né? Ou é tarde, então quando a casa se recolhe, né? Casa com muitas pessoas, né? Filho, criança, né? E tal. Então quando a casa se recolhe, às vezes é o horário que a gente tem para se recolher, para se autoanalisar, para pensar, né? Sobre nós, talvez fazer uma leitura, talvez um estudo, talvez escrever sobre algo, criar algo, né? Mas o importante mesmo é que cada um crie as suas rotinas dentro das suas possibilidades, certo? Mas o que acontece, Lade, no ambiente energético? Acontece que no nosso ambiente de trabalho, aqui ó, eu estou no meu ambiente de trabalho, só que quando eu venho aqui, abro a minha câmera, me conecto com a energia das pessoas que me ouvem, existe uma troca, existe uma troca. Talvez o que eu fale agrade a poucos, talvez o que eu fale agrade a muitos, mas há uma troca de energia. Aquela pessoa que me ouve não concorda com o que eu digo, ou a pessoa que já vem com espírito crítico me ouvir, que energia vocês acham que essa pessoa traz para este meu momento? Então, nós não podemos ser ingênuos. É uma ingenuidade nós acharmos que nós estamos entrando no espaço de alguém e que serão, assim, todos serão 100% receptivos. Não. Ai, Lade, mas é porque não concordo. Olha, às vezes é o óculos que eu estou usando que já não agrada. Às vezes é o meu cenário que não agrada, às vezes é o tom da voz, às vezes é o sotaque. Não gosto do sotaque da gaúcha. Então, são várias questões. E a pessoa deixa o que no meu campo, ali no campo energético do meu trabalho? Ranço, desagrado. Porque também é da nossa natureza humana esse julgamento. Pessoas que já chegam julgando. Não gosto do tom, não gosto do vocabulário, não gosto da cor da roupa, não gosto daquele brinco. Ai, de novo tá com aquele brinco. Ai, não. A pessoa não ouve o conteúdo e não traz para onde, que eu sempre digo que é importante trazer para o coração. Vamos pensar mais com o coração. E isso não é poético, eu estou falando do órgão coração, porque ele fica bem no meio do nosso peito e ele é um centro de energia poderoso. Poderoso, né? Tanto que quando nós conectamos o nosso coração e a nossa mente, nós criamos um vórtice fortíssimo de energia. Aqui nós temos o campo Taurus, né? Então, inclusive, a desprogramação neurobiológica também trabalha nestes pontos. Então, é o que eu digo, é muito do que você leva para a sua vida. Eu agradeço muito quem vem aqui, quem elogia, quem me manda mensagem lá, tu estava ótima, a tua luz estava ótima, aqui, hora do sol, ó, tô no sol. Aqui a luz é 100% natural. Então, lá de adorei e tal, gosto de ouvir isso. É importante, porque também é importante que o áudio seja agradável, né? E a imagem também. Então, mas é importante que vocês entrem no conteúdo. No conteúdo. E aí, quando eu me comunico com os meus mentorados, eu trago o conteúdo. Porque o que acontece? Quando o mentorado chega para a mentoria, ele tem as suas dores. Tem as suas dores. Dores que ele não entende, talvez dores físicas, dores emocionais, ciclos se repetindo, coisas que eu não gostaria estão voltando a acontecer, meu comportamento, meu desânimo, lá de eu tô desanimada, lá de eu ando nervosa, lá de eu tô sem inspiração, lá de eu queria voltar a ser aquele guri que eu era, lá de eu queria voltar a ser aquele homem de 40 anos com aquela mente ávida, e o que acontece dentro do processo? O campo energético destas pessoas se comunica e diz, nós temos algo aqui.
Se observe mais neste ponto. Por quê? Porque no normal a pessoa diz, eu acho que é o meu ambiente energético que não está de acordo com a minha energia. Eu acho que eu estou deixando muito no campo. Por quê? Porque são coisas sutis, são coisas que se dão no campo sutil. Eu vejo, porque eu acompanho as redes sociais, eu sou uma pessoa que divulga, então eu acompanho também os trabalhos nas redes sociais. E vejo trabalhos maravilhosos. E eu sinto o campo daquelas pessoas carregado de ansiedade, carregado de expectativa, carregado de força. Força. As pessoas fazendo muita força para ter um espaço. As pessoas tentando criar uma métrica. Sim, nós temos o nosso raciocínio para as métricas. Para nós é muito importante saber quando estamos no campo A e como chegamos ou quando vamos chegar no B. Porque isso nos motiva, isso nos impulsiona. Mas tem coisas que estão desenhadas para acontecer. E não é no nosso tempo lógico, é no nosso tempo de preparo. Então o universo diz o que para você? Quando você estiver pronto, pronta, eu vou te entregar. E é nesse momento que acontecem coisas maravilhosas na vida das pessoas. Coisas maravilhosas. Aquela mulher, aquele casal que queria muito ter um filho, empreenderam muita força, muito investimento, muito tudo, mas nunca pararam para se olhar energeticamente. Sim, eles vibravam desejo, eles vibravam expansão, eles vibravam nossa família, se a nossa família crescer, nós vamos ser mais realizados e tal. Eles vibravam daquilo, e ela sempre numa angústia, numa ansiedade que a minha janela vai fechar. Porque a janela dos homens, né, ela é mais longa, né? Nós temos papais aí 60, 70, né? Mas não temos mamães, né? Até porque nós queremos uma gestação saudável, com óvulos saudáveis, e nós com um organismo saudável para gerarmos uma vida saudável. E enquanto geramos e após gerarmos, nós nos mantermos mães saudáveis. Porque há um desgaste, né, orgânico em gerar uma vida, né? Nós nos doamos 100%, nós deixamos de ser donas de nós em todos os aspectos, embora que ninguém é dono de ninguém, a gente só tem que nutrir esse corpo, né? E entregar o melhor para que ele usufrua do melhor, né? E as mamães passam por esse processo. E lá, um belo dia, surge uma oportunidade, quem sabe, de adotar uma criança. E talvez seja o universo dizendo para essas pessoas: agora vocês estão prontos, recebam. E essas pessoas adotam um filho. E não é incomum que depois que adotem, venha o filho, né, ao natural, a mulher engravida. Nossa, agora que eu não estava mais esperando, eu engravidei. Mas havia necessidade de mover aquele campo, havia necessidade de tirar algumas barreiras, havia necessidade de promover alguma cura emocional para que aquilo se desse. Então, às vezes, as pessoas fazem muita força para conseguir alguma coisa, muita força para me manter neste trabalho, muita força para ter este emprego, muita força para vender. Quando, na verdade, o universo diz o quê? Entrega o teu melhor. Faça o teu melhor. Energeticamente, quando nós entregamos o nosso melhor, nós recebemos também. E o entregar o nosso melhor, às vezes, ele é incomum. Ele é incomum, porque eu já escutei de pessoas frases como: tu é diferente. E não é soberba, não tô aqui para me exibir. Tu é diferente. Por quê? Porque às vezes uma gentileza gratuita causa estranheza. Porque tem uma gama de pessoas que promovem a gentileza quando se beneficiam dela. Quantas pessoas já chamaram vocês ali no WhatsApp, deram um bom dia, mandaram um recado, e vocês deixaram aquela pessoa no vácuo? Deixaram aquela pessoa no vácuo porque pensaram o quê? Ai, o que que eu quero? Ai, nada a ver. Nada a ver. O que tá me chamando? Nem vou dar atenção, porque deve estar querendo me vender alguma coisa. Ai, que medo. Que medo de dar permissão para essa pessoa entrar no meu campo energético. Que medo que eu tenho disso. Quando talvez seja o universo te servindo o que está escasso aí na tua vida.
uma palavra, um convite, um carinho. Simplesmente lembrei de ti, lembrei, veio algo na minha mente, eu lembrei de ti e te mandei uma mensagem. Para fortalecer, para aquecer, seja lá o motivo que for. E voltando no meu final de semana, revi pessoas que eu não convivo, não tenho convivência há quase 40 anos. E ficamos juntos durante alguns dias no mesmo ambiente. E para mim, para o meu sentimento, parecia que eu nunca tinha saído de perto daquelas pessoas. Então, talvez energeticamente eu sempre estivesse conectada a estas pessoas. E eu sinto que houve uma cura. Houve uma cura. Porque em determinados momentos, naquele, né, vinha algumas coisas na cabeça, eu pensava, foram as minhas escolhas. Eu escolhi o meu caminho. E eu sou muito grata pelo caminho que eu escolhi. Sou muito grata pela forma que eu me tornei, quem eu me tornei. Porque o caminho ele foi bem difícil. Ele foi ardido, caminho ardido. Mas hoje gosto, com um detalhe, que eu não sei o que tem pela frente. Então, o que a gente planta, a gente colhe, né? Então, eu continuo surpreendendo algumas pessoas, plantando algo que elas não esperam de mim. E é gratuito, Lade? É gratuito. É gratuito. Quando eu faço sem esforço, sem força, é gratuito. Porque é feito com o sentimento, é feito com o coração. É para entregar o melhor, para não dar ranço, para não conectar com a dificuldade, para não conectar com a escassez e o universo dizer: mas tu não aprende, né? Tu não aprende, tu vai ter que passar por outra coisa para poder te centrar, né? Paulada na moleira de novo. Então, quando eu trago para o meu mentorado o ambiente energético, quando eu trago para ele que dentro do campo vibracional dele, como dono da empresa, como dona da empresa, existe um desalinhamento vibracional, é para que ele se perceba e diga onde está esse desalinhamento, o que desencadeia esse desalinhamento, ou simplesmente aceito o tratamento dessa semana porque isso eu não vou arrastar. Não tem necessidade. A Lade já abriu o campo, ela já me mostrou que isso está ali, ela já me entregou o tratamento. Vou tratar. Ponto. Bingo. Uma treta a menos na vida. Lá no campo energético. Lá no campo energético do ambiente dele. Energia de dívida. Lade, a minha empresa não está devendo nada. É o corre normal aquele. Uso os créditos bons, faço os bons financiamentos, mas tem uma carteira que cobre tudo isso. Eu não me considero endividado. Não estou falando na dívida física, eu estou falando na energia. Talvez até coisas do passado que tu tenha sanado, mas ainda vibra a energia de dívida lá dentro. Há necessidade de limpar esta gaveta. Egrégora negativa. Ninguém entra na sua loja, ninguém entra na sua escola, ninguém entra no seu escritório e diz: a minha egrégora é negativa. Egrégora é o campo energético que se forma em torno daquele negócio. Todo o campo energético. Qual é a minha egrégora? A minha egrégora sou eu. A minha egrégora são os meus fornecedores, a minha egrégora são os meus colaboradores, e a minha egrégora são os meus mentorados, e a minha egrégora são as pessoas que passam pelas minhas redes sociais e me escutam. Você, nesse momento que está ouvindo esse áudio, você faz parte da minha egrégora. E talvez o campo energético da empresa diga egrégora negativa. Ou seja, o negativo está sendo a força maior no seu empreendimento. Vamos vibrar positivo? E às vezes a egrégora negativa, ela se dá pelo próprio trabalho que a gente entrega. Pelo próprio trabalho. Vou trazer um exemplo assim. Contador. Um contador. Qual é a nossa visão do contador? Ele é um resolvedor de problemas? Ele é um resolvedor de problemas. Ele não só resolve os problemas, mas ele antecipa. Com o conhecimento dele, ele antecipa e nos protege. Diferente de um advogado. Nós só procuramos advogado quando nós queremos ou a informação para nos calçarmos, né? Para fazermos algo bem feito, ou porque já estamos envolvidos em algum imbróglio e precisamos deles para nos tirar do imbróglio, né? Isso, advogado, quando é chamado, é algum tipo de treta, né? Também pode ser para olhar um contrato de uma locação, de uma compra, de uma aquisição,
né, analisar os termos jurídicos da coisa, sim. Mas, né, tem treta. E o contador? O contador. O que a gente pensa sobre o contador? Porque o contador, além do trabalho que ele nos entrega, folha de pagamento, né? A gente, quando fala com o contador, normalmente é para pagar. São impostos, recolhe antes, recolhe depois, é imposto de renda, é FGTS, é Prolabore, é questão de pagar. Inclusive o próprio contador, todo mês ele está ali, é um funcionário, né, da empresa. E isso a tua empresa gerando ou não receita. Gerando ou não receita, tem que prestar contas. Isso não dá um ranço? Isso dá um ranço. Porque eu escuto muito as pessoas dizendo, eu trabalho tantos dias do ano para o governo. Então fica uma egrégora negativa, uma energia de dívida no campo do contador. E esse profissional, ele nem se percebe às vezes. Ou ele nem não consegue mensurar. Não, isso eu sei que tem, mas ele não consegue mensurar. E ele já se protege. Como que eu sei? Porque eu observo as pessoas. Aonde que eu observo? No tom da voz. Na fala. Na fala. Quando eu vou conversar com um profissional que ele já pede calma, é porque é um profissional que está muito dentro do burburinho, do atrito, do ranço, da confusão, sabe? Essa energia pesada. E dentro desta pessoa já tem uma coisa de, eu tenho que acalmar essa pessoa. Mas quando ele diz eu tenho que acalmar essa pessoa, ele está dizendo para ele, eu tenho que me acalmar. Porque quando alguém me pede calma, esta pessoa está buscando calma dentro dela. Essa pessoa não está buscando transmitir calma. Ela está buscando calma dentro dela. Toda vez que alguém... Pense sobre isso. Você é esse tipo de pessoa que pede para o outro se acalmar? Saiba que você está buscando calma dentro de você. E a outra pessoa sente isso. Eu sinto. Eu sinto quando uma pessoa não está vibrando na calma. Mas aí, como eu trabalho com energias, eu já tenho isso mais apurado, né? Então eu consigo também olhar o outro lado. Eu consigo perceber energia de cliente insatisfeito, frequência do medo. E uma coisa que ninguém pensa na questão energética da sua empresa: o lado espiritual. Porque eu posso não ter uma religião, mas não quer dizer que porque eu não tenho uma religião, não exista a espiritualidade. Não exista um campo de força maior do que eu. E eu sou muito franca, eu acho que até quem diz que não acredita na espiritualidade, ou que não tem religião, ou que é ateu, eu acho que essa pessoa, ela é a mais espiritualizada. Uhum. Ela é espiritualizada. Ela só não tem a humildade de aceitar essa conexão. Então, essa placa ambiente energético, ela traz muita coisa. Dentro do campo físico mesmo. Olha que talvez sou estranho dizer para você, existem portais abertos dentro do seu negócio. O que são portais abertos? São buracos energéticos que dá passagem para a energia, dá passagem para o negativo, dá passagem para o pessimismo, dá passagem para a discórdia. Existem portais abertos. Então, se você, que é o número um, a número um no seu empreendimento, não der esta permissão, vibrar na sua frequência original, tendo consciência que você é uma âncora forte ali no seu campo energético, você já ajuda muito a sua empresa. Mas é um querer genuíno e é um querer real. Trazer para o campo real, para o campo material, porque nós vivemos no plano físico, nós não vivemos no plano espiritual, nós não vivemos no plano emocional, nós não vivemos no plano energético, nós vivemos no plano físico, mas não ignorando as leis, não ignorando as leis que são maiores do que nós, meras formiguinhas andando nesse planeta. Então, é interessante quando o mentorado começa a fazer a caminhada, por quê? Porque toda semana, são 11 semanas, toda semana eu trago um novo olhar. Eu trago um novo olhar para algo que a pessoa não pararia para pensar. Lade, o campo energético dos meus funcionários e colaboradores. Ai, mas pode olhar o campo energético dos... Sim,
Porque o campo energético dos funcionários e colaboradores está conectado com aquela egrégora. É importante que ele saiba como está vibrando, até porque ele é uma voz forte dentro do seu negócio. Ele pode reverter muitas coisas, porque às vezes o empreendedor ele se desconecta dos seus colaboradores. Ele vive dentro das métricas interessantes para ele. Metas financeiras, metas de trabalho, as métricas dele começam a ser outras. E sim, nós precisamos ter as métricas físicas, as métricas financeiras, mas nós precisamos também ter a inteligência para ter as nossas métricas emocionais, as nossas métricas energéticas, as nossas métricas, né, que movimentam todo o nosso campo. E isso se dá no dia a dia, nas nossas rotinas energéticas. Nós não tomamos banho todos os dias, alguns, né? Tá, tudo bem. A grande maioria não toma banho todos os dias, não escova os dentes todos os dias. Qual é a limpeza do nosso campo energético? Como se dá esse processo no nosso campo energético? Com consciência. Com consciência. Mas lá, daí eu tenho que queimar incenso todo dia. A pessoa já vai para esse lado. Eu tenho que comprar cristais. Eu tenho que tomar água solarizada. A pessoa já vai para este campo lógico, que eu tenho que ter algo palpável. Eu tenho que ter um cristal. Eu tenho que ter um cristal. Sendo que se eu mentalizar uma energia da natureza, se eu mentalizar algo positivo, eu trago para o meu campo a energia de algo que não está físico comigo. Então é este processo que a gente faz. Mas se você é desse que gosta de ter o palpável, por que não? Tenha seus rituais. Acenda o seu incenso. Tenha suas plantas. Né? Tem pessoas que descarregam nas plantas. Eu sei de pessoas que todas as manhãs ou todo o final de tarde, quando chega em casa, tem uma planta que vai lá e descarrega na planta aquele campo energético. Uma arruda, uma espada de São Jorge, um alecrim, uma lavanda. E é excelente, porque a planta, ela aceita. Ela aceita, ela te ampara. Nós temos estudos sobre isso também. Então, cada um escolhe os seus rituais, a sua maneira de ser. Mas o mais importante é não colocar uma barreira. É entender que existe algo. Se não é o tom da Lade que eu gosto, é o tom de quem? Procure aonde você se olha. Dentro da mentoria, eu trago 20 semanas de tratamento. 20 semanas são 5 meses. 5 meses de um processo gentil, aonde gradualmente nós vamos trabalhando toda semana um campo, e é físico que se torna, é visível, é mensurável. Porque quanto mais você se entrega para o processo, mais você sente a mudança. Mas é muito de você estar para aquilo. E agora eu vou voltar naquilo que eu falei, que tem algumas pessoas que comentam: nossa, mas que legal isso que tu fez, que bom isso que tu faz, que gentil essa tua atitude, que bacana esse teu gesto. Nossa, essa tua fala é para me elevar, essa tua fala me elevou. Mas tem aqueles que não veem nada disso e acham que o mundo tem obrigação com eles. Se eu oferecer um chimarrão, é minha obrigação. Se eu te der uma carona, é minha obrigação. Se eu juntar algo que você derrubou, é minha obrigação. Porque a pessoa vive no seu mundo, ela não percebe que o outro está entregando algo. Então, você, empresário, comece a perceber o seu entorno. Quantos estão te entregando aí e talvez você não esteja percebendo? Quantas pessoas com energia elevada estão tentando entrar no seu campo energético e talvez você esteja colocando uma barreira? Porque já falo muito sobre isso, sobre a ambiência. Você não vai conseguir se tornar uma pessoa mais elevada energeticamente se você não criar este ambiente energético. Se você não se elevar energeticamente e andar com pessoas elevadas. Porque esta troca é necessário. Se você só entrega, acontece isso. Você é sugado energeticamente. Existe uma fuga energética do seu campo, né? O campo vai colapsando. E é isso que essa placa traz. Esta placa ambiente energético, ela fala sobre isso. Sobre como está o campo vibracional desta empresa energeticamente.
quais são os gargalos. O que existe nesse campo para este empreendedor trabalhar energeticamente. Mas, Lade, eu não tenho mais essas questões com os meus clientes são muito satisfeitos. Aos teus olhos. Porque o que eles vibram, o que eles te entregam energeticamente, você não está medindo. E a placa agora vai te contar. Então, siga acompanhando esse vídeo, que agora, na sequência, né, vamos fazer um corte e eu entro com um mapa, com o diagnóstico desta empreendedora. Né? Inclusive, escolhi trabalhar o mapa energético desta empreendedora, que é uma pessoa muito elevada energeticamente. Ela é elevada energeticamente. Vamos ver quanto a empresa dela está elevando também energeticamente. Ou se está sugando, onde estão as questões. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido, né, do que trata esta placa. Lade, eu quero fazer só essa placa. Só esse ambiente energético. Aí é outro tratamento, aí é outra questão, né? Aí eu posso fazer o diagnóstico, ver exatamente o teu campo energético com uma outra ferramenta. Esta ambiente energético, ela faz parte da nossa mentoria, né? E para você que gosta, que tem interesse, que gostaria de entender mais essa linguagem, saber mais detalhes, mais como eu trago isso para minha vida, como eu trago isso para minha realidade, como eu usufruo dessas informações, saiba que eu tenho um grupo onde eu trabalho um tema específico durante aquele mês. Cada mês é abordado um tema. Como é escolhido o tema? Através das ferramentas e do campo energético da egrégora. Eu pergunto para a ferramenta qual tema será a contribuição para a grande maioria e, quem sabe, para todos. Porque nós que trabalhamos com energia, nós costumamos dizer que se você está naquele lugar, é porque era para ser. Tem algo ali que você deve ouvir. Tem algo ali que você deve observar. E não é uma mensagem subliminar. Não, nós tocamos exatamente na ferida. Para que você traga para o seu campo da lógica e diga, eu tenho esta questão a ser trabalhada. Tem que resolver em uma semana, Lade? Não, não. Mas quando você percebe que tem uma debilidade energética que está abrindo para algo, ali já começa um processo de transformação. Quando a gente traz para o estado de consciência, já começa uma transformação. E se você aceita tratar, aí tudo se dá de forma leve, fluida e sem as catarses da vida, sem dor. Né? Então, receba. Ficou interessado? Quer saber como é que o grupo funciona? O grupo, uma vez por semana, eu trago um mapeamento através, né, de um vídeo, né, onde todos têm acesso, as pessoas assinantes, né, têm acesso, e depois eu mando individualmente o tratamento direto para o teu WhatsApp. Não é um grupo de WhatsApp, não é um grupo de Telegram, tá? Você tem total autonomia para olhar, para receber, para ouvir no teu tempo, aonde eu preservo a individualidade, né? A individualidade. O teu particular, não precisa fazer parte de grupo, não tem que ir lá debater nada, não é sobre isso. Né? Não é sobre isso, porque, inclusive, este canal, né, pelo WhatsApp, ele fica aberto. Se você recebe algum insight, se cria alguma questão, você tem acesso a mim direto ali. Pode me mandar as suas questões e a gente faz uma troca, e havendo a necessidade, a gente vai para um tratamento profundo e individual. Né? Mas esse tratamento, ele trata a egrégora. Eu entrego a mesma coisa individualmente para cada um, e existe a troca energética de vocês. Então, é uma egrégora que quer expansão, que quer crescimento, é uma energia forte de elevação. Então, se você gostou, quer dar esse primeiro passo, procure os meus contatos. Aonde você estiver assistindo, sempre tem um link ali. Faça contato e venha para esse grupo. Venha sentir como é olhar para o seu campo energético, como é sentir, trazer para o campo da lógica algo que está vibrando, mas influenciando grandemente a sua vida, fortemente. Não é algo que está aí e que não tem influência no seu dia a dia. Você não reconhecer não quer dizer que não está acontecendo. Então, venha saber, certo? E também, se ficou interessado e quer fazer o mapa completo, do diagnóstico completo, é só entrar lá no meu site, ladejobim.com.br, e lá você clica no link e se habilita para o mapa, e a gente faz aí todo o teu diagnóstico completo, um raio-x do teu campo energético, para que você tenha este olhar e, quem sabe, empreenda de uma forma diferente no seu negócio e colha, né, os frutos dessa vibração, dessa transformação, dessa limpeza, ok? Na sequência, o mapa, o ambiente energético desta mentorada, que é uma pessoa que tem uma visão muito ampla e que realmente busca uma transformação. Acompanhe.
Para você que chegou nesse ponto do vídeo, onde eu vou iniciar o diagnóstico, sempre faço a abertura de forma respeitosa, mantendo a identidade sigilosa, né, da minha mentorada. E a ferramenta que eu utilizo é o pêndulo, né, aonde quando ele gira no sentido horário é um sim, anti-horário é um não. Então, vou mostrar aqui. Vamos ver. Isso aparece bem, né? Pêndulo me deu um sim. Pêndulo me deu um não. Esse é o movimento que o pêndulo faz, ok? Então, vamos lá. Há necessidade de fazermos o mapeamento físico dela, da empresa? Sim. Existem portais abertos? Sim. Existe alguma memória do local? Não. Existe contaminação energética? Não. Energia parada? Não. Existe ritual negativo? Não. Existe acúmulo material? Não. Desconexão espiritual? Então, esta empresa abriu no campo físico portais abertos, ok? No portal energético, existe algo a ser trabalhado? Sim. Campo fragmentado? Não. Existe uma egrégora negativa? Sim, egrégora negativa. Existe energia de dívida vibrando no campo desta empresa? Sim, energia de dívida. Clientes insatisfeitos? Não. Frequência de medo? Frequência de medo no campo da empresa. Energia drenada? Não. Desconexão espiritual? No campo energético da empresa existe uma desconexão espiritual. Veja que no campo físico não existe, né? No portal funcionários e colaboradores, existe algo a ser trabalhado? Sim. Existem sugadores no campo energético desta empresa? Sim. Inclusive os sugadores pode ser o próprio empreendedor, né? Uma energia que mais tira do que entrega, né? Existe fofoca e sabotagem? Não. Porque o próprio proprietário, ele é um colaborador também, né? Existe padrão de vítima no campo desta empresa? Sim, existe um padrão de vítima. Existem crenças limitantes? Sim, crenças limitantes. Existe energia de estagnação? Sim. Existe falta de gratidão no campo desta empresa? Sim. Equipe desalinhada? Sim. Equipe desalinhada. Lade, como seria a equipe desalinhada? Talvez uma pessoa fora da sua função, né? A pessoa está fazendo aquela função porque há necessidade de fazer, não que ela esteja alinhada com aquilo, né? Então, não está, a energia, ela não está fluida. Vamos agora mapear o campo da dona da empresa. Há necessidade de mapear? Sim. Sente a empresa como um fardo? Não. Desalinhamento vibracional? Sim, existe um desalinhamento. Existem projeções emocionais no campo dessa? Sim. Projeções emocionais. Existe fuga energética? Não. Campo colapsado? Não. Existe medo de crescer? Sim. Falta de ritualização? Não. Ela tem rituais e os rituais que ela faz sustentam o seu campo energético, ok? Então, estas foram as questões. Que energias eu trabalho? Eu trabalho com duas energias, com a desprogramação neurobiológica e com a energia primordial divina.
Mas aqui nós estamos trabalhando o campo energético da empresa. A empresa não tem uma célula, né? Então aqui eu vou trabalhar o quê? Energia primordial divina, ok? Esta é a energia do tratamento que ela recebe. Como é que funciona agora? Após este mapeamento, eu colho todas essas informações, traduzo em palavras, monto um PDF para ela poder refletir, pensar sobre cada ponto, né? Poder ler, marcar questões, observar, escrever, né? Sobre as questões íntimas dela. Eu tenho alguns mentorados que fazem um diário, né? Um diário. À medida que as coisas vão acontecendo durante a semana ou durante o próprio processo da mentoria, vão lá e anotam, né? Sobre aquilo. Olha, aquilo que ela diagnosticou lá no meu campo, né? Projeções emocionais realmente, eu estava projetando na empresa as minhas emoções, as minhas dificuldades. Então, é a dona da empresa trazendo a dificuldade para o campo do negócio. O negócio, muitas vezes, ele quer expandir, ele quer crescer, ele não vai porque, né, está preso a estas emoções. Então, o negócio faz força, né, também, para tirar muito empreendedor da cama aí. Né? Então, é um campo vivo. O campo do nosso negócio, ele é um campo vivo. E aqui eu mostrei o ambiente e energético desta empresa, né? Como ele está. Depois eu vou gravar um áudio com os comandos de tratamento com a energia primordial divina e ela recebe o áudio de tratamento lá no WhatsApp dela, para que ela vá ouvindo nos momentos que ela achar que deve, antes de dormir, ao amanhecer, né? Porque eu sempre digo, quando nós escutamos os áudios, num primeiro momento talvez tu receba algo. Quando tu escutar a segunda vez, tu já vai recebendo outras informações, né? Da mesma forma esse vídeo. Talvez se você retornar aqui na semana que vem para assistir o mesmo vídeo, talvez bata em outro lugar. Por quê? Porque quando a gente escuta, já vai lá para o nosso subconsciente. E aquilo já começa a fazer um movimento. E já começa a haver alguns ajustes. Né? Então, talvez você que esteja ouvindo pela primeira vez sobre isso, o seu campo energético esteja se identificando com o que eu estou falando e esteja vibrando e te transmitindo algo. Isso é bom para nós. Tem esse olhar. Se observe mais. Porque a nossa empresa, ela precisa ter o nosso acolhimento. Nós precisamos acolher o nosso lado profissional. Talvez você tenha um espírito empreendedor, você nem tem uma empresa, você é uma CLT, você é um CLT, carteira assinada. Não, Ládia, eu não tenho um empreendimento. Mas você, o seu íntimo, você como profissional, precisa se olhar também. Principalmente porque o que eu falei? Existe uma egrégora. Não pense que você vai chegar lá na empresa e que o campo energético dos seus colegas não vai influenciar no seu. O campo energético do seu superior não vai influenciar no seu. Não é só você que influencia o dele, ele também influencia o seu. Há uma troca energética. Se você chega lá sustentado, se você chega com a informação, se você chega com a consciência do que você está levando, você eleva aquele campo e contagia os outros com a sua energia. Você não fica lá recebendo o ranço de ninguém. Você não fica pegando o que não é seu. Você só pega o que é seu e você entrega o que você quer entregar. E aqui eu entrego para vocês toda a consciência e expansão necessária para cada um. Receba. Eu sempre digo, receba. Tá? Não quer me olhar? Escuta o áudio. Escute o áudio, receba e procure estar e formar a sua ambiência. Se você quer caminhar, vá com quem quer caminhar. Se você quer correr, vá com quem quer correr. Se isso fez um diferencial, é uma jornada íntima e silenciosa. É uma jornada íntima e silenciosa. Inicie o seu primeiro passo, inicie o seu movimento e deixe o seu campo reverberando. As outras pessoas vão sentir que você é diferente, não vão saber por quê. E quem não tem o nível de consciência necessário para perceber estas nuances energéticas, nem vai perceber os seus esforços, nem vai perceber o que você entrega. Porque naquele momento as pessoas não estão preparadas para receber. Então não faça nada também esperando gratidão, esperando aplauso, esperando que as pessoas digam: olha, hoje ela chegou com uma energia elevada. Porque nós que somos a número 1 no nosso empreendimento, também é um dever, não é uma obrigação, é um dever elevarmos o nosso campo energético e entregarmos o melhor dentro do nosso negócio. Eu espero ter sido colaboração na sua vida, trazendo aberto esse vídeo hoje, né, para que você veja como se deu o processo desta minha mentorada e leve o melhor para o seu coração. Se gostou, se inscreva no canal, participe, venha para o grupo, venha fazer esse tratamento em grupo, né? Procure mais informações através do meu site também, ladjobim.com.br, e até o próximo vídeo.